Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência, né, aos nossos vídeos, hoje a gente vai falar de um instrumento que é pouco falado, mas que pode salvar a vida do seu cliente. Eu estou falando do PRDI. Já ouviu falar disso? Pedido de revisão de dívida ativa. É exatamente sobre esse tema que vamos conversar no dia de hoje. Bom, para quem chegou aqui agora, eu sou a professora Renata Bilim. Hoje eu sou conselheira lá do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Sou advogada há mais de 20 anos na área consultiva e contenciosa tributária. Também sou professora dos cursos de pós-graduação da FGV, do IMEC, da PUC, da USP e de uma série de outras universidades. Também sou palestrante, autora de livros e artigos científicos. Bom, e hoje nós vamos aqui conversar sobre esse instrumento que pode aí resolver a vida do seu cliente, que pouco se fala sobre isso, que é o chamado PRDI, Pedido de Revisão de Dívida Ativa. Bom, antes de falar do pedido propriamente dito, vamos rememorar a linha do tempo de todo o contencioso tributário, ou melhor dizendo, da constituição do crédito tributário. Então, tudo começa com uma lei que vai definir os critérios da regra matriz de incidência. Qual é o comportamento que o contribuinte deve praticar para que, gerando aquele comportamento no plano dos fatos, venha a nascer o que se denomina fato gerador e, consequentemente, dê origem à obrigação tributária. Então, tudo começa na lei do Estado, do município ou da União Federal, que irão instituir os seus tributos. Para isso, eu preciso da lei em nome do princípio da legalidade tributária. É claro que temos algumas exceções. Vou fazer um vídeo sobre isso. O que você acha, hein? Bota aí nos comentários. Mas, por enquanto, independente de exceção, a regra geral é: preciso de uma lei que determine os critérios da regra de incidência: matéria, espaço, tempo, pessoa e quantidade. Uma vez definido na lei, o contribuinte ele deve praticar aquele comportamento definido na lei. E se aquele contribuinte praticou aquele fato definido na norma, como necessário e suficiente à sua ocorrência, nasceu o que se denomina de fato gerador. Então, que fique muito claro: fato gerador é concreto, hipótese é abstrato. O abstrato está lá na lei. Você nem abriu a empresa ainda, mas sabe que se abrir, você vai ter que escolher um regime de tributação entre o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido, e se houver o acréscimo patrimonial, você vai pagar imposto de renda, eventualmente a CSL, o PIS e a COFINS, e por aí vai. Então, eu tenho ali a hipótese nasce o fato gerador com o seu comportamento e junto com o fato gerador nasceu o quê? A obrigação de pagar. Mas o crédito tributário ele não nasce ali imediatamente. Para isso, ele precisa ser constituído. E para ser constituído, eu preciso de um comportamento do fisco, que é aquele procedimento administrativo vinculado à autoridade administrativa e privativo dela, que é o lançamento fiscal. Então, existe todo um prazo de 5 anos para que o fisco promova toda a administração tributária e todo o processo ali de fiscalização, para que ao final desse processo, se ele assim entender necessário, ele vai lavrar o auto de infração. Lavrado o auto de infração, você tem um prazo, normalmente no federal, de 30 dias para você impugnar aquele auto de infração. Lembrem que Estado e município têm prazos específicos e podem ser menores do que 30. Então, tem que tomar cuidado. Você vai impugnar, no federal vai para uma DRJ, a DRJ vai dizer que você não tem direito, você tem um recurso voluntário, vai lá para o CARF, e o CARF vai analisar o seu case. Vamos imaginar que o seu processo, você não tem razão, e o CARF vai dizer que o auto de infração é subsistente, ele não tem motivo para ser cancelado e vai manter a autuação fiscal. Dessa decisão fiscal da qual não caiba mais recurso, você vai ser notificado e você terá o prazo de 30 dias para pagar aquele tributo. Caso você não pague, no 31º dia, entende-se que houve a constituição definitiva do crédito tributário. Essa é uma forma de constituir o crédito. A menos que você tenha confessado seu débito, não pagou, depois da apresentação da declaração,
sem que haja o pagamento do tributo, você confessou o seu débito, daquele momento em diante, o seu débito já está constituído, e aí, então, começa o prazo para a propositura da execução fiscal, que são os 5 anos prescricionais. Então, constituído definitivamente o crédito tributário, a gente já viu resumidamente aqui como é que é, o fisco, então, ele vai ter um período para inscrever esse débito em dívida ativa, que é o próximo passo. Vai para a Procuradoria, e a Procuradoria vai inscrever o débito em dívida ativa, vai lavrar a certidão de dívida ativa, e ele vai propor a execução fiscal. É claro que tem prazos para isso, a gente pode conversar sobre isso também, se vocês acharem relevante. O fato é que ele vai inscrever o seu débito em dívida ativa. Depois de 2018, como eu já falei aqui em alguns momentos, existe uma portaria que diz que, em regra, o fisco ele teria o prazo, ou melhor, a Procuradoria, de inscrever aquele débito em 90 dias da data da sua constituição. Mas certo é que eu só tenho 5 anos para ajuizar a minha execução, eu tenho que fazer essa inscrição dentro desse prazo. Né? Esse prazo de 90 dias ele não é peremptório, né? Caso não tenha sido feito dentro desse prazo, vai poder fazer em prazos até dentro desse período que o fisco tem para ajuizar a ação de execução fiscal. Fato é que, para esse fim a que se destina a aula de hoje, eu tenho que ter inscrição em dívida ativa, e se foi dentro dos 90 ou não foi, é relevante, foi feita a inscrição em dívida ativa. Uma vez inscrito o seu débito em dívida ativa, o próximo prazo da Receita Federal é o quê? Receita Federal, 800, né? Aqui já no âmbito da Procuradoria. Ele vai lavrar a certidão de dívida ativa, que hoje em dia, como é tudo eletrônico, é tudo muito rápido. Né? Escrever o débito em dívida ativa hoje, no mesmo dia, você tem a CDA, certidão de dívida ativa. Próximo passo é o quê? Ajuizar a ação de execução fiscal. E aí, caros, normalmente na lei de vigência, não tem nenhuma exigência propriamente dita de você ser notificado da inscrição em dívida ativa. Você tem que ser notificado do auto de infração e das demais decisões que refletem a sua realidade e vão impactar no seu direito. Mas a inscrição em dívida ativa, como o débito já está definitivamente constituído, ele já pode ser cobrado, é claro que tem alguns requisitos para ajuizar a execução fiscal, como é a inscrição em dívida ativa, a princípio não teria necessidade de notificar o contribuinte, o sujeito passivo da obrigação, para nada, certo? Então não tem. Mas a Procuradoria, por uma questão de faculdade, ela pode tentar, até para evitar todo um processo, né? Para quê? Vai ter aquele processo que demora não sei quanto tempo, tentar realizar ali, como tem as transações, que já foi objeto, inclusive, de um vídeo aqui na semana anterior. Ou seja, buscar te notificar, olha, inscrevi seu débito em dívida ativa. Quer fazer alguma transação? Quer resolver aqui de alguma forma? Seu débito já está pronto, ó, vou inscrever, hein? Ou já estou inscrito. E agora? Ó, o próximo passo é a execução fiscal. Quer resolver aqui agora? Então, não é comum, mas é possível que a Procuradoria da Fazenda Nacional realize essas notificações. Isso na esfera federal, como eu estou falando, mas no município e no estado isso pode acontecer também. Mas mesmo que você não seja notificado, é possível que você possa pedir uma revisão daquela inscrição em dívida ativa após o seu débito estar constituído definitivamente? Aí é que tá, pode. É claro que não é em qualquer situação, a gente tem requisitos e eu vou te dizer qual é. Mas é possível você pedir uma revisão da sua dívida ativa e com isso evitar todo um processo de execução fiscal, caso o seu pedido tenha lastro em um dos fundamentos que eu vier a te dizer agora. Então, anotem aí, eu vou te dizer a base legal em que esse pedido de revisão em dívida ativa, ele está lastreado. Então, você tem primeiro a Lei 10.522, que é aquela mesma lei, né, que trata aí de uma série de situações que a gente já viveu aqui, o parcelamento ordinário de 60 meses, né, e outras coisas, né? Essa lei ela é bastante importante. Então, a 10.522, lá no artigo 20b e no artigo 20c, ele deriva ao ato da Procuradoria ou da Fazenda, enfim, regulamentar a possibilidade de eventual situação dessa natureza em razão da revisão de dívida ativa. Então, tem uma portaria de 2018, anota aí, a portaria número 33 de 2018, que entre os seus artigos 15 e o artigo 20, então você tem alguns artigos ali, que definem quando, de que forma
qual é o prazo e de que maneira será resolvido esse incidente chamado pedido de revisão de dívida ativa, chamado PRDI, pedido de revisão de dívida ativa. Muito bem. Então, entre os artigos 20b e o artigo 20c da 10522, é que vai disciplinar os procedimentos, derivando, né? Ele vai delegar a outros regulamentos o procedimento para o encaminhamento do débito para fins de inscrição de dívida ativa, no caso aqui da União Federal, bem como estabelecer os critérios para a apresentação de eventual pedido de revisão de dívida para a oferta antecipada de bens, é possível, e direitos à penhora para o ajuizamento seletivo de execuções fiscais. É para isso que serve. Aí veio, entre os artigos 15 e o artigo 20, a portaria PGFN número 33, de 8 de fevereiro de 2018. Então, anotem a base legal para a possibilidade de um eventual pedido de revisão de dívida ativa. Então, esse pedido ele vai possibilitar, então, ao contribuinte ou ao responsável, né, o sujeito passivo da obrigação, requerer uma reanálise da sua inscrição, daquele débito inscrito em dívida ativa da União, de natureza tributária, que é o que eu estou falando aqui, mas também poderia ser feito também em razão de créditos não tributários, estou falando aqui de tributo, mas também poderia ser revisão de dívida ativa, também de débitos não tributários. Alegando, eu vou te dizer aqui alguns pontos, segundo a norma, que você poderia alegar nesse seu pedido. Paguei o débito. É possível que você tenha pago? É possível. Às vezes o sistema, embora seja muito inteligente, às vezes o cruzamento da informação não é tão rápido assim. E aí tem o débito inscrito e você já pagou. Ou você parcelou. Teve um parcelamento XPTO lá no seu estado, no seu município, ou aqui no caso aqui da União, e pode ter acontecido o quê? Parcelei o débito. Ele suspendeu a exigibilidade. Então, nem inscrição em dívida ativa, se ela não tiver ocorrido, ela poderia exigir. E se ocorreu, eu não posso executar. A suspensão da exigibilidade por decisão judicial. Ganhei uma liminar, ganhei uma tutela. Às vezes isso não é tão rápido assim, você tem que informar. Uma eventual decisão administrativa. Pode ser que tenha alguma revisão de ofício, por que não? Ou alguma situação ali. Você pediu uma compensação, exatamente com aquele débito, e está ali pendente de análise, ou já tem um despacho decisório homologando a compensação. Um depósito judicial, você foi lá, antes de qualquer ação de execução, você foi lá, propôs uma ação anulatória. Você não precisa esperar o fisco te executar. E com isso, para evitar qualquer problema de eliminar, se tem direito, se não tem, você já foi lá e fez o depósito integral do valor exigido. E o depósito integral, você sabe, é uma forma de suspender a exigibilidade daquele crédito. Então, vamos lá, não pode me executar. Ou você eventualmente fez a compensação e está pendente de análise. Suspende a exigibilidade do crédito. Ou você eventualmente fez a retificação de alguma declaração ou preenchimento de alguma declaração com erro e justificou aquele erro pelo qual aquela inscrição não deveria existir. Ou algum vício formal na constituição daquele crédito tributário. Ou seja, você errou a data, você errou a autoridade competente, ou juros incidentes na operação, algum vício ali formal de constituição do crédito tributário. A decadência decaiu. Né? Aliás, eu acho que é um bom tema, né? Apesar de ser um tema que eu acho que acredito que todo mundo conheça, é sempre bom falar de decadência e prescrição, né? Ou o débito foi decaído. Quando ele foi lá, constituiu o meu crédito tributário, já não tinha mais prazo para isso. Como é que pode ter inscrito um débito de algo que sequer poderia ter sido constituído, porque o prazo já teria sido extinto? Ou ele inscreveu após o prazo de uma eventual prescrição. Já tem os 5 anos ali prescricional. Como é que você inscreveu depois, está querendo me executar? Já prescreveu, acabou, não tem mais jeito, não. Ou qualquer outro vício que venha impedir a inscrição do débito em dívida ativa. Como, por exemplo, você tem ali as etapas da suspensão da exigibilidade do crédito, artigo 151 do Código Tributário Nacional. Aí você tem lá o depósito, que eu já disse, mas você tem a moratória, pode ser que tenha acontecido a pandemia. Teve moratória em alguns estados e municípios. Simples Nacional, com relação a prazos para pagamento. Você tem ali o próprio parcelamento, você tem a liminar, você tem a tutela. As reclamações administrativas, que venham a suspender a exigibilidade numa eventual consulta que você tenha pedido.
ou, eventualmente, alteração do codevedor, que é o responsável tributário. Vamos imaginar que o fisco já tenha analisado aquilo ali e que o sócio XPTO ele não tem que estar ali porque ele não era o sócio naquela situação, de acordo com a jurisprudência atualizada, inclusive, que, aliás, pode ser um outro objeto de uma outra conversa. Então, você viu lá que o nome do sócio está ali, ele não tem que estar, porque aquilo ali já foi definido que não tinha que estar ali. Aí você vai pedir e vai pedir para alterar o codevedor naquela situação, porque aquele que ali se encontra, ele não tem legitimidade para ali constar no polo passivo daquela cobrança. Então, todas essas situações, elas estão previstas lá na Procuradoria número 33, PGFN, que trata das possibilidades de você solicitar a revisão da inscrição do seu débito em dívida ativa. Percebam que tudo que eu falei aqui são situações muito simples. É claro que por meio de uma exceção de pré-executividade, muito provavelmente, desde que não demande dilação probatória, você poderia resolver o problema do seu contribuinte, do seu cliente. Mas se você tem uma forma prévia, antes da execução, sem virar processo, de resolver o problema e ele não tenha que ser incomodado com uma citação em execução fiscal, porque não é bom, por que não resolver o problema antecipadamente? É isso que o cliente espera de você. Não precisa o fogo acender, ou a fogueira está lá em chamas. Se você conhece instrumentos que podem resolver a vida dele anteriormente, se gerar um transtorno, você tem que informar. Beleza? É isso que faz a diferença entre um advogado que está preocupado e o outro que só espera acontecer. E hoje em dia, como a gente tem muitas demandas e como a gente tem bastante gente aí trabalhando com a mesma coisa, o que vai diferenciar um advogado do outro é a proatividade. Então, sugiro você ser um pouco mais proativo. E por isso que eu estou tratando desse tema aqui com você. Então, coloquei aqui as possibilidades de um pedido de revisão de dívida ativa. Bom, deferido o pedido, né, de revisão de dívida ativa, a inscrição será, então, cancelada, retificada ou será mesmo suspensa a exigibilidade do crédito por alguma situação que você já tenha informado. Ou eu cancelo, realmente não podia ter inscrito. 2, eu retifico, um motivo pelo qual eu errei, botei lá o nome do sócio, não era para ter, vou lá, retifico, tiro e está tudo bem. Ou eu suspendo a exigibilidade, porque afinal de contas você fez uma compensação e ela está pendente de análise da manifestação de conformidade, por exemplo. Então, tem esse viés. Fiz o pedido e ele tem das três uma, né? Ou cancela, ou retifica, ou suspende a exigibilidade daquele crédito tributário por alguma razão que você tenha analisado. Então, eu tenho prazo para fazer isso, gente. Você tem um prazo para fazer isso aí. Então, esse prazo ele é de 30 dias. Tem 30 dias para se mexer. Não é a hora que você quer. São 30 dias. A contar de quando? Contar de quando que eu tenho esses meus 30 dias para pedir revisão, se normalmente a Procuradoria, às vezes, não me notifica. Então, vamos lá. Então, esse pedido, a partir de 2018, ele começou a criar, então, umas estratégias para que o fisco resolva o seu problema, ou seja, a Procuradoria resolva o problema antecipadamente e você também evite um processo de execução fiscal. Então, você tem aí um tempo de 30 dias da notificação do débito inscrito em dívida ativa da União. Mas como que é isso, então? Agora tem notificação? Em algumas situações ela existe. E o que vai depender? Do seu cadastro ou não no Regularize. Então, vamos lá. Se o contribuinte ele estiver cadastrado no portal do Regularize, ele vai ser notificado da inscrição em dívida ativa. Uma vez notificado da inscrição em dívida ativa daquele débito de PIS e COFINS, daquele débito de imposto de renda, daquele débito sei lá o quê, essa notificação se dá por meio da caixa de mensagens daquele portal que você se inscreveu. Então, você está lá, se inscreveu, se cadastrou no portal, e lá você vai ser notificado. Ó, fulano, inscrevi seu débito ali em dívida ativa, hein? Nesse caso, esse prazo de 30 dias se inicia 15 dias após a expedição da notificação naquela caixa de mensagens. Muito bem. Estou lá, coloquei lá a caixa de mensagens, escrevi o débito em dívida ativa, passa 15 dias, começa a contar os seus 30 dias para trazer algum motivo desse aqui e impugnar aquela inscrição em dívida ativa. Isso somente se você estiver cadastrado no Regularize. E, Renata, minha empresa não tem cadastro nesse negócio não. E aí, como é que funciona?
Se você não estiver cadastrado, a notificação da inscrição em dívida ativa, quando existir, ela se dá via postal, pelos correios. Então, o que vai acontecer? Ou inscreve em dívida ativa, você tem que ter o cuidado de pedir para um contador, para alguém da sua confiança ali dentro da sua empresa, ficar avaliando assim, comunicar nas defesas administrativas para aqueles que optam pela notificação eletrônica, para evitar qualquer perda de prazo. Fez isso, passa 15 dias, conta 30 para você impugnar aquilo ali. Se você não estiver cadastrado, você não tem que fazer isso, porque você não se cadastrou. Legal, então como é que vai ser para você saber da inscrição do débito em dívida ativa? Para isso aí, você tem que ser notificado especialmente. E aí o fisco vai fazer isso se ele quiser ou não. E se ele fizer, ele vai fazer isso por meio da inscrição em dívida ativa, e isso vai ser feito mediante via postal. E aí, no caso do prazo de 30 dias, então, se inicia a sua contagem 30 dias após a data da postagem da notificação pelos correios, não é da data da recebimento, não, gente. Então, segundo a norma, isso é o que diz lá na portaria, então ele vai contar 15 dias da data da postagem daquela notificação e inscrição em dívida ativa realizada pelos correios. Então, você tem que ver quanto que ele foi postado. Postei hoje, 15 dias. Depois dos 15, mais 30, para você apresentar algum desses argumentos dentro do período em que você possa apresentar o pedido de revisão de dívida ativa. Então, ou você está cadastrado no portal, cadastrei, notifiquei via caixa eletrônica, passa 15 dias, inicia os 30 para você impugnar. Não tem o cadastro. Então, você vai ser notificado via postal, vai iniciar, então, esse prazo de 30 dias, 15 dias após a postagem da correspondência de notificação. Vai vir, então, a data do início, 15 dias, mais 30, para você apresentar a sua solicitação dentro dessas questões. Caso esse pedido de revisão em dívida ativa, então, seja apresentado dentro deste prazo, haverá, portanto, a suspensão da ação de cobrança. Isso é o que diz a norma, tá, gente? Porque, teoricamente, o que diz a norma, inclusive, é que esse pedido ele não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não. Mas o artigo 7º dessa portaria número 33 de 2018, ele vai definir que eu suspenderia os efeitos da ação de cobrança. Então, até que esse pedido venha a ser analisado, teoricamente, você não vai ser executado. Então, ele suspende a ação de cobrança por meio do artigo 7º da portaria PGFN número 33 de 2018, não por força do 151, porque esse pedido ele não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. E da mesma forma, ele também não vai o quê? Não vai tirar o nome do cidadão do CADI, não vai tirar lá da lista de devedores, do CIS-Bacen, e nem vai possibilitar a emissão da certidão positiva para efeito negativa se você fez isso pensando nisso aí. O que gera a suspensão da exigibilidade do crédito são os requisitos do artigo 151 do Código Tributário Nacional. O que o artigo 7º da portaria te permite é que fica suspensa a ação de cobrança. Mas o CADIM continua lá, todos os órgãos protetores do crédito poderá inserir o seu nome ali e você não vai obter o pedido de certidão positiva com efeito negativa. Se era isso que você queria com a apresentação desse pedido, não é isso que você vai conseguir, porque ele não tem esse efeito. Bom, importante aqui destacar também que serão imediatamente indeferidos todos esses pedidos de natureza protelatória. Porque a Fazenda, gente, ela tem um prazo para propor a ação de execução fiscal. São 5 anos, a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário. E é óbvio que se você está ali querendo ganhar aquele tempinho para ela perder o prazo dela, isso não é assim, né? A menos que tenha, justifique, né, aquele pedido e que ele não seja protelatório e que não tenha a apresentação de toda a documentação, prova pré-constituída, igual mandado de segurança, que justifique o motivo pelo qual você está pedindo que aquela inscrição ela venha a ser retificada, cancelada, ou que pelo menos venha a ser suspensa a exigibilidade daquele crédito tributário. Então, tem que ser fundado em documentação comprobatória dos requisitos que você está dizendo que aquela inscrição precisa ser revisada. Então, agora a gente vai avaliar as etapas desse processo.
Então, o que eu quero com o meu processo? Cancelar, retificar ou suspender a exigibilidade. Vou ter que apresentar em 30 dias. Estou lá no portal? Estou. Notifiquei eletronicamente, passa 15 dias, os 30 começam a correr. Não estou no portal? Notificação via postal, da data da notificação, 15 dias, passou os 15, começam os 30 para você apresentar dentro desse prazo o seu pedido. E lembre que se você pediu e não provou nada daquilo que você disse, ele será sumariamente indeferido, ou se você não apresentou prova, ou se ele for meramente protelatório. Existem etapas para que esse procedimento seja adequado. Então, o que eu sugiro a você fazer, gente? Dependendo daqueles requisitos, você tem que provar, né? Então, precisa do documento. Todos os documentos que gerem essa possibilidade. Eu vou te falar um por um do que você vai precisar provar nesse seu pedido. Então, primeiro, já vou te dizer quais são. Você tem os documentos. Depois, você vai acessar o portal do Regularize, que é um portal dentro do site da Procuradoria da Fazenda Nacional, e vai clicar no item Pedir Revisão em Dívida Ativa, PRDI. Então, lá no portal do Regularize, tem um item que vai estar escrito PRDI, que vai ser o pedido de revisão de dívida ativa, vai clicar lá e vai pedir a sua revisão. Seleciona ali, é tudo eletrônico. O motivo, o débito está decaído, o débito está prescrito, tem vício formal, não, tem compensação. Preencha ali com todos os dados daquele contribuinte e vai apresentar todas as cópias que comprovem que aquilo que você está dizendo aconteceu. De acordo, obviamente, com o motivo que você alavancou. Se foi a prescrição, se foi a decadência, se foi o vício formal, se foi a compensação, enfim, seja ele qual for. E depois que você fez isso tudo, você vai o quê? Acompanhar como que aquele teu processo será analisado. E você vai acompanhar o seu requerimento também no Regularize, no item chamado Consulta a Requerimento. Tranquilo também, gente. Hoje em dia está tudo uma maravilha. Hoje, da sua casa, do seu home office, do seu escritório, de onde você quiser. Você está lá nos Estados Unidos, você está lá de férias, não sei aonde, você pode fazer esse negócio aqui. Hoje a vida está muito mais fácil, né? Tudo eletrônico, bonitinho. Bom, o procurador, uma vez recebido aquele documento, ele ainda pode, tem alguma coisa aqui que não tenha ficado muito clara. Ele pode te notificar para que você apresente alguma outra informação complementar sobre aquilo que você está solicitando. Para isso, tem que ficar atento ao quê? A caixa de mensagens lá do Regularize e aos prazos para você responder a eventual requerimento complementar. Vamos, então, aqui, como eu falei, quer dizer para vocês. Então, qual é a primeira etapa? Análise de documento. Quais são os documentos que você tem que apresentar? Isso com base no artigo 16 e o artigo 17 da Portaria 33 de 2018 da Procuradoria da Fazenda. Aí você vai alegar, então, que a dívida, então, já foi paga. Seu débito tributário já foi extinto. O que você tem que apresentar, gente? Preciso te dizer, né? Você sabe. Você vai aprovar ali todos os comprovantes de pagamento daquele débito. E, por isso, ele não poderia ter sido inscrito em dívida ativa. Mole. A dívida está parcelada ou liquidada por parcelamento. O que você vai dizer? Você vai ter que juntar o comprovante que ela está parcelada ou que ela foi liquidada pelo parcelamento. É um negócio meio óbvio, né? A dívida está suspensa ou extinta por decisão judicial. Cadê o trânsito em julgado daquela decisão que extinguiu aquele débito? Vai lá e apresenta para a Fazenda. Ou tem uma liminar, tem uma tutela. Vai lá e apresenta. Ele não tem obrigação de saber isso aqui. E justifica. Ou que ela está suspensa, ou que ela está parcelada, ou que tem uma moratória, ou que tem um depósito, seja ele qual for. E peguei aquele débito, eu tenho aquele crédito da exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS, e taquei lá e fiz uma compensação. Se tem compensação e ela está pendente de análise, suspende o quê? A exigibilidade do seu crédito. E o fisco ele tem um prazo de 5 anos para homologar aquele negócio. Então, segura aí, que eu já extingui, tudo bem que ainda não homologou, ainda está ali pendente, então segura aí, que eu já estou tentando extinguir o meu crédito pela compensação e junta todo o processo de compensação. Enfim, cópia do pedido, formulário, aquela coisa toda. Houve, então, a retificação ou erro no preenchimento da sua declaração. Você pode ter... Gente, quem trabalha erra.
Contador, então, que está ali bonitinho, fazendo, blá, 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 ele é natural que erra eventualmente, é difícil não errar quando você trabalha. Então, se você às vezes colocou um zero a mais, às vezes teve um dia, uma época que eu tive um cliente que fez exatamente isso, sem querer colocou um zero a mais. E óbvio que ele vai gerar um débito maior. Quando ele percebeu que não devia nada, foi só um erro na hora da digitação, ele foi e retificou. Então, ele, na verdade, ele não devia nada, foi só um mero erro. Então, você vai pegar, vai juntar, vai justificar, pronto. E vai pedir a revisão. Lembrem que as declarações, elas confessam o débito, né, gente? Então, não tem processo administrativo. Então, vai direto para a inscrição. Então, numa dessas, você tem que estar atento para falar, olha, foi só um erro formal. Eu devo 100 mil. Não 10 milhões. Então, tem que ficar atento, e é possível, como aconteceu já vivi isso aí, e resolveu tranquilamente, de acordo com a apresentação da documentação, mero erro formal. Ou vício formal na constituição do crédito. Aí você vai justificar ali que tem algum erro de assinatura da autoridade competente, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido, alguma com relação aos juros, esqueceu ali de colocar os juros, alguma coisa específica, e é um mero erro formal. Então, segura lá, resolve ali, e depois, então, você vai escrever meu débito em dívida ativa, justifica qual é o erro que ocorreu. E houve a decadência, justifica, pega a linha do tempo, justifica, olha só, o débito foi constituído na data tal, poderia ter sido constituído na data tal. O auto de infração veio em data posterior. Então, como é que tem a inscrição em dívida ativa de um débito que sequer poderia ter sido constituído porque ele já estava decaído? E mostra isso para a Fazenda. Ou, ao contrário, se foi prescrito, sim, constituiu numa boa, dentro do prazo, mas você tinha um prazo de 5, já passou 7. Não dá mais, passou o prazo. Não pode mais escrever o débito em dívida ativa. Ou qualquer outro vício que impede a sua inscrição, como eu coloquei aqui alguns para vocês, apresenta todos os documentos que justifiquem aquela compensação, aquela moratória que você usou, o parcelamento que você fez, a liminar que você tem, o pedido de compensação que não foi analisado. Ou também é possível, eu não sou o responsável dessa dívida. Não tem que estar ali. Então, justifique os documentos que comprovem que você não tem que estar ali. Né? Os documentos que comprovam a ausência de responsabilidade do requerente em relação àquela dívida escrita. Então, feito isso, você vai lá, vai justificar, vai lá no Regularize, como eu já falei, portal do Regularize, pedido de revisão, justifica o motivo, junta a documentação comprobatória, junta, vai ter um protocolo e acompanha por ali. Né? Tudo bonitinho, da forma que eu coloquei aqui para vocês. Lembrando que o portal Regularize está disponível para acesso de segunda a sexta-feira, exceto os feriados nacionais, de 7 horas da manhã até as 21 horas, horário de Brasília. Então, tem que ficar atento ao horário. Hein? Quem mora fora e coisa tal, como eu falei ainda agora, então, calma, horário do Brasil, entre 7 e 21 horas. Fiz isso aí. Quanto tempo leva para essa PRDI ser analisada? Segundo o site, e pela minha experiência, 30 dias, mais ou menos, 40 dias, 2 meses. A partir do protocolo, eu acredito que você já tem alguma resposta, seja ela positiva ou não, ou seja um pedido complementar de informação. Normalmente, aí, de 1 a 2 meses, você já tem aí uma resposta desse seu pedido, né, de revisão em dívida ativa. Lembrando que pode ter nesse meio tempo aí, entendi o que você está pedindo, contribuinte, mas eu preciso de mais indícios para entender esse negócio aqui. Então, me apresenta essa documentação XYZ, eu me responda isso, isso e aquilo. Então, lembrem que ele poderá requisitar informações, né, da origem do débito, e você deverá responder esses novos questionamentos no prazo de 60 dias, de acordo com a portaria número 33 de 2018 da PGFN. O prazo para análise do requerimento, portanto, vai começar a contar da data que você juntou essa documentação complementar. Então, tem que ficar atento. Protocolizei, pega lá o número do processo, fica ali acompanhando. Se tiver informação complementar, você tem 60 dias para apresentar essa documentação. Apresentei, então, normalmente, o fisco tem mais aí 30 dias, 45 dias. Em regra, diz a lei 30, né? Para ele avaliar se ele vai cancelar a sua inscrição, se ele vai retificar, se ele vai manter ou se ele vai suspender, por alguma razão, a exigibilidade do crédito tributário. E é isso que você tem que fazer
ficar atento ao protocolo, e é tudo eletrônico, como eu falei, né? Dentro do Regularize, com relação a essas notificações. Essa dos 60 dias, independente se você está cadastrado ou não, você já tem um protocolo. Então, você tem que ficar atento ali se tem algum pedido de esclarecimento. E aí, se vê livre da sua inscrição em dívida ativa e da consequente execução fiscal, se o seu pedido não for protelatório e realmente estiver dentro de alguns desses requisitos. Bacana, né? A gente acha que às vezes o débito está inscrito em dívida ativa e aí surge uma situação excepcional que você não viu, que o cliente não prestou atenção e, meu Deus, agora tem que fazer o quê? Tem que entrar com uma ação anulatória, tem que garantir o juízo antecipado para ganhar isso. Calma. Para algumas situações você vai ter que fazer isso. Para outras não, como em algumas dessas que a gente analisou no dia de hoje. E é isso que eu queria conversar com vocês. Esse é um excelente procedimento dentro dessas situações. Às vezes você está fora dessas situações, aí a sua defesa é outra. Aí você vai fazer uma outra coisa. E a gente pode trabalhar sobre isso. Então, coloque aí nos comentários, gente, o que você quer que eu fale com vocês, dentro desse tema que a gente está conversando hoje, os requisitos. E então não tem PRDI, tem inscrição em dívida ativa mesmo, e agora o que eu faço? Se é essa a sua dúvida, se você quer trocar uma ideia sobre esse assunto, coloca aí. Coloca os temas que você entende que são necessários e que são relevantes para a gente discutir aqui nesse nosso canal. Então, se você chegou agora e chegou até aqui, vai lá, dá um joinha, se inscreva no canal, aciona o sininho para os novos vídeos. Tem bastante conteúdo interessante já publicado e tem muita coisa ainda por vir. Galerinha, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.